Olá, bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre se o Foz e a inulina presente na cápsula de probióticos tem efeito pré-biótico e poderia atuar também na microbiota intestinal. Assista até o final para você descobrir a resposta dessa pergunta. Bora lá? Bom, pessoal, como vocês já sabem, probióticos são os micro-organismos vivos capazes de conferir ali benefícios à saúde do hospedeiro. E a gente tem uma gama de possibilidades de bactérias, sendo as mais utilizadas as dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium. Mas existem outros gêneros também que são utilizados, além da levedura Saccharomyces boulardii, que é muito utilizado no tratamento de diarreia. E além dos probióticos, a gente também tem a classe de pré-bióticos, que seriam ali substratos utilizados pela microbiota, conferindo ali um efeito benéfico nessa microbiota e, consequentemente, na saúde do hospedeiro. Dentre os pré-bióticos, os mais encontrados em suplementos são Foz e inulina. Inclusive, os estudos científicos que tentam avaliar ali o efeito dos pré-bióticos na saúde do hospedeiro e também da microbiota, eles utilizam suplementos de inulina e de Foz. E também GOS, que é o galactoligosacarídeo, que passou a ser também muito estudado. Só que a gente sabe que outros elementos também têm efeitos pré-bióticos, como por exemplo o ômega 3, e que também são considerados hoje pré-bióticos e podemos utilizar esses recursos também. Mas acontece que, não sei se vocês já repararam, cápsulas de probióticos geralmente vêm com uma quantidade de Foz, que é o fruto oligosacarídeo, ou de inulina na composição. E a gente sabe também que quando a gente tem a junção do probiótico com o pré-biótico, a gente tem um simbiótico formado ali naquele suplemento. Então, a grande pergunta é se esse Foz e essa inulina presente nessas cápsulas iriam conferir ao produto a classificação de simbiótico ao invés de probiótico. Então, respondendo essa pergunta, não seria considerado um simbiótico. Por quê? Para que probiótico e pré-biótico tenham os seus efeitos no corpo humano, a gente precisa ter uma quantidade mínima desses elementos ali na composição do produto. E esse Foz e essa inulina, eles estão numa quantidade abaixo do que teria um efeito real na microbiota do hospedeiro, geralmente cerca de 250 miligramas. E temos um vídeo aqui falando sobre pré-biótico. A gente sabe que para ter efeitos positivos na microbiota, a gente precisa de uma suplementação de no mínimo 3 gramas de Foz ou inulina para estar conferindo esse efeito de a bactéria utilizar esse substrato para poder ter esse efeito pré-biótico. Então, essa quantidade que vem nas cápsulas de probióticos, elas não conferem um efeito pré-biótico, ou seja, o produto não é um simbiótico. Mas então, por que será que contém essa quantidade mínima de Foz de inulina na cápsula, Então, todo produto, seja ele em sachê, seja ele em comprimido, seja ele em cápsula, a gente vai colocar ali a quantidade do princípio ativo que a gente quer, que no caso aqui a gente está falando do probiótico, e o farmacêutico vai incluir o que chamamos de excipiente, que não tem um efeito no corpo e que vai servir para preencher aquela fórmula. Então, as cápsulas, elas têm tamanhos e a gente precisa preencher aquilo ali. E às vezes a quantidade de probiótico é muito pequena e não preenche aquela cápsula. E a gente precisa incrementar com outros elementos que não influenciem o princípio ativo da cápsula e que também não causem efeitos
no corpo do hospedeiro. Então existem vários recipientes já pré-determinados, a farmácia já sabe quais utilizar, isso a gente não precisa se preocupar, a gente precisa se preocupar apenas em fazer uma prescrição adequada do princípio ativo que a gente quer colocar, seja ele ali um probiótico, um prebiótico, um simbiótico ou até mesmo as vitaminas e minerais, e na farmácia de manipulação ela vai fazer a colocação dos recipientes que já são pré-determinados lá na farmácia. E aí, esse elemento, o Foz e a inulina, nessa quantidade pequena, é um dos recipientes utilizados no probiótico para poder compor aquela fórmula. Isso porque esses elementos ajudam ali a manter esses micro-organismos na formulação. E quando o paciente for consumir o produto, ter a garantia de que ele vai estar consumindo a quantidade prescrita pelo profissional e que foi manipulada pela farmácia. Então, por esse motivo, que tem esses elementos na composição, o que não significa que aquele produto é considerado um simbiótico. Então, sempre que você for solicitar algum produto, ou até mesmo no mercado, os produtos manufaturados que existem, que tiver na sua composição essa quantidade, sempre observe quanto tem daquele Foz ou daquela inulina. E se for abaixo de 3 gramas, dificilmente ela vai ter um efeito probiótico, um efeito prebiótico. Se ela tiver abaixo de 2 gramas, dificilmente ela vai ter um efeito prebiótico, porque os estudos mostram, né, que a partir de 2 gramas ela já tem esse efeito, sendo que 3 seria a quantidade ideal para modular a microbiota intestinal. Então, eu trouxe esse vídeo muito para sanar a curiosidade de algumas pessoas e que veem aquele produto, que ficam na dúvida se é um simbiótico, se é um probiótico, por que está descrito que é um probiótico, se a composição seria de um simbiótico. Então, é sempre importante a gente observar a quantidade, para a gente poder entender se realmente aquele produto é um probiótico ou é um simbiótico. E até mesmo observar produtos que se dizem simbióticos, se eles têm uma quantidade abaixo do que seria considerado ali um simbiótico, de prebióticos na composição, porque às vezes pode ter essa classificação de forma errônea. Então é sempre importante a gente saber, estar bem informado, para que a gente possa entender qual vai ser o melhor produto para a gente indicar para os nossos pacientes. Bom, Nutri, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido uma curiosidade. Eu não sei se você sabia dessa informação, e a informação, como ela liberta, o conhecimento liberta, então eu achei interessante compartilhar isso, para que você não caia nessa dúvida de se aquele produto realmente é um probiótico, ou se por acaso você encontrar um produto no mercado se dizendo simbiótico, mas com uma quantidade inferior de prebiótico, você saber que ele não vai ter aquele efeito simbiótico que você deseja para aquele paciente. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. E você pode colocar aqui abaixo qualquer dúvida que você tiver sobre esse tema de manipulação, de probióticos, de prescrição, que eu vou adorar responder. E também pode deixar a sua sugestão de vídeos para eu trazer aqui para o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!